Vamos lá. Bom, pessoal, então a gente parou aí no item 9, certo? No termo de ajustamento de conduta. A gente está falando de ação civil pública, trabalho mulher, olha aí, ó, confusão. As coisas da lei aqui, tá no outro quarto. Bora lá, tem que botar lá no outro quarto. Sim, então, falar do termo de ajustamento de conduta, certo? A gente está falando da ação civil pública. A ação civil pública é uma ação que parece muito com a ação popular, certo? São duas ações coletivas que elas se prestam para a proteção do patrimônio público, para a proteção do meio ambiente, proteção do patrimônio histórico, cultural, certo? Então, são duas ações bem parecidas. Falei na outra videoaula, tá travando? Ixi, Maria. Deixa eu ver aqui. Tá, vou tentar. Ai, minha Nossa Senhora. Deixa eu ver se eu desligando aqui o ventilador melhora. Só um minutinho. Ver se melhora aqui. Vamos ver se melhora, certo? Então, eu estava falando que a ação popular e a ação civil pública, elas são duas ações muito parecidas, né? Elas têm o mesmo objeto, a proteção do meio ambiente, do patrimônio histórico, do patrimônio público em geral. E a grande diferença entre a ação popular e a ação civil pública está na legitimidade, certo? Enquanto a ação popular ela é uma ação dos cidadãos contra a administração do Estado, a ação civil pública é uma ação do próprio Estado, por exemplo, por meio do Ministério Público, da Defensoria, da administração pública direta e indireta, contra o Estado ou contra particulares, certo? Então, basicamente, a diferença entre as duas está na questão da legitimidade. E aí, tem alguns detalhes que tem na ação civil pública, mas que não tem na ação popular. Por exemplo, como eu falei na videoaula passada, a questão do inquérito civil, né? A questão do inquérito civil é algo que é presente na ação civil, mas que não existe na ação popular. E uma outra questão que está relacionada à ação civil pública é o chamado termo de ajustamento de conduta, certo? Que aí é o item 9, para quem está acompanhando na nota de aula, tá? O termo de ajustamento de conduta é, como o próprio nome já diz, né? É um termo de acordo, certo? É um acordo, na verdade, para ajustar a reparação de eventuais danos ou de prevenir eventuais danos, de ajustamento de conduta preventivo, como pode ser um termo de ajustamento de conduta repressivo, né? Tanto para ajustar, reparar condutas que já aconteceram e que houve um dano, por exemplo, para o meio ambiente, para o patrimônio público, histórico, cultural, patrimônio público em geral, ou para prevenir, para evitar que esse dano aconteça, certo? Eu não sei se vocês já viram, mas, por exemplo, o Ministério Público, ele faz muito esse termo de ajustamento como TAC, certo? O Ministério Público faz muito com, às vezes, torcidas organizadas, certo? Quando vai ter, por exemplo, um jogo do Fortaleza lá contra o Ceará, né, que está sendo gravado, eu ia falar outra coisa, contra o Ceará, aí, às vezes, quando existe a possibilidade de confusão, por exemplo, no estádio, é um jogo muito tenso, o Ministério Público pode fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com as torcidas organizadas. Para quê? Para prevenir usar os estádios, para prevenir eventuais confusões, brigas, etc., que vão causar dano, né, ao patrimônio público, que é o estádio e tudo, e até para prevenção de crimes. Ou então, por exemplo, o Ministério Público pode fazer um termo de ajustamento de condutas com um determinado poluidor, que está, sei lá, uma fábrica que está poluindo um determinado rio, e aí o Ministério Público pode fazer um termo de ajustamento de conduta para que aquele dano seja reparado, né, aquela fábrica promova a despoluição desse rio. E aí o termo de ajustamento de conduta, ele vai ajustar as condutas, né, por isso o nome,
daquele causador do dano, ou possível causador do dano, e pode culminar, por exemplo, numa consequências, né? Se por acaso o termo de ajustamento de conduta não for cumprido, isso pode gerar multa, pode gerar o pagamento de indenização, né? Pode gerar uma série de consequências que vão estar lá estabelecidas nesse termo, certo? Esse termo de ajustamento de conduta, ele pode ser firmado antes da ação civil pública ser ajuizada, certo? Como pode ser firmado durante o processo rolando, certo? Durante a ação civil. Então, a ação civil pública está rolando, e aí as partes, os autores da ação, por exemplo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, fazem um termo de ajustamento de conduta com os causadores do dano, por exemplo, para reparar o dano em uma determinada praça, o dano em um determinado lago, ou sei lá. Então, enfim. Ixi, a Mayra está dizendo que está travando. Continua travando. Vixe, Maria. Será que é a minha internet tá tudo travando? Espera aí. Tá, eu vou tentar ajeitar aqui. Um minuto. Só um minutinho. Oh. Oh. Eu vou deixar cortada aqui, entendeu? Ou eu vou pra sair. Pronto. Acho que agora vai ficar melhor. Pronto. Agora vai ficar melhor, eu acho, porque estou mais perto do... Voltando. Peraí, só um minutinho, que agora tem que pegar a nota de aula. Peraí, só um minutinho. Só mais um minuto. Só um minuto para dar certo. Pronto. Tá. Pronto, acho que está melhor porque eu agora estou mais perto de onde a internet sai. Pois sim, pessoal, então eu estava falando do termo de ajustamento de conduta, certo? E esse termo de ajustamento de conduta, ele pode ser firmado tanto antes da ação civil pública, como no curso da ação civil pública. Quando é antes da ação civil pública, normalmente ele tem um caráter preventivo, né? E quando é no curso da ação civil pública, normalmente tem um caráter repressivo, porque aí já vai vir para tentar reparar um dano, por exemplo, como eu falei, um dano ambiental, um dano em um determinado lago, em determinada praça. E aí
um acordo que os autores da ação fazem com os causadores do dano, certo? E esse termo de ajustamento de conduta, se for realizado antes da ação civil pública, ele tem natureza de um título executivo extrajudicial, certo? Por quê? Porque ele foi feito fora do processo, não tem processo ainda. Na verdade, o TAC, por exemplo, feito com torcida organizada, ele é realizado antes da ação civil pública ser ajuizada, para prevenir um dano. Então, caso o dano venha a acontecer, é que a ação vai ser ajuizada, né? Então, o termo de ajustamento de conduta, ele tem natureza de um título executivo extrajudicial quando ele é feito antes da ação, certo? E quando ele é feito no curso da ação, aí ele vai ter natureza de título executivo judicial, certo? E aí, quem é que pode firmar esse termo de ajustamento de conduta? É o Ministério Público, Defensoria Pública e Administração Pública, quando forem autores das ações civis públicas, podem firmar termos de ajustamento de conduta, certo? Então, só o poder público pode firmar o termo de ajustamento de conduta, certo? Particulares, por exemplo, associações civis, elas são legitimadas para propositura de ação civil pública, mas elas não são legitimadas para firmar TAC, certo? Então, TAC é algo que fica restrito para a administração pública firmar, com os causadores do dano. E esses causadores do dano podem ser tanto particulares como pessoas públicas também, a depender do caso, tá certo? Que mais? E aí, o termo de ajustamento de conduta, ele está previsto lá no artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7347 de 85, tá certo? E aí, gente, esse termo de ajustamento de conduta é algo que só existe na ação civil pública, não existe na ação popular, até porque a ação popular é uma ação que é ajuizada pelo cidadão contra o Estado, né? E como eu disse, só o poder público pode firmar o termo de ajustamento de conduta. Então, é algo que só vai existir na ação civil pública e não existe na ação popular, certo? O que mais? Passando para frente. O item 10 vai falar do Fundo de Reparação de Danos, ou Fundo de Direitos Coletivos, quem estiver acompanhando aí com a nota de aula, o item 10, tá? E está previsto lá no artigo 13 da Lei 7347. E esse fundo de reparação de danos é o seguinte: quando a ação civil pública é julgada procedente, às vezes os réus são condenados ao pagamento de uma indenização, certo? Essa indenização pode ser por danos materiais e existe a possibilidade do chamado dano moral coletivo, certo? É possível que os réus sejam condenados ao pagamento de uma indenização por dano moral para toda a coletividade, diante do dano que foi grave, certo? Esse dano moral coletivo não vai para os autores da ação, ele vai ser destinado, o pagamento, né, desse dano moral coletivo, ele vai ser destinado para esse fundo de reparação de danos, ou fundo de direitos difusos, ou fundo de direitos coletivos, como também é chamado, que é um fundo organizado pelo governo federal para justamente receber os valores dessas indenizações e, com esses valores, o poder público deve criar políticas públicas de educação de direitos difusos em geral, ou pesquisa científica, ou campanhas de educação, por exemplo, ambiental, ou, por exemplo, campanhas de pesquisas, de promoção de grupos indígenas, ou de proteção de minorias, ou de proteção das mulheres. Quer dizer, o poder público pode utilizar os valores desse fundo para fazer pesquisa ou para fazer campanhas educativas, certo? E esse fundo, ele também existe na ação popular, tá certo? Fazendo aqui um paralelo entre as duas ações. Tanto a ação popular como a ação civil pública podem resultar no pagamento pelos réus, né, desse dano moral coletivo, e esse dano moral coletivo vai ser destinado para esse fundo organizado pelo governo federal de promoção e proteção de direitos difusos. Então, várias campanhas educativas ou várias pesquisas podem ser financiadas com o dinheiro que
existe nesse fundo, certo? O que mais? Passando para frente, para quem está acompanhando com a nota de aula, a gente tem o item 11, falar da sentença na ação civil pública, né? Então, pessoal, a ação civil pública, assim como a ação popular, são ações que sempre são ajuizadas em primeira instância, certo? Mesmo se for contra o presidente da República, contra um deputado ou senador, contra um ministro do STF, sei lá, contra o Papa, contra quem for, a ação civil pública e a ação popular são sempre ajuizadas em primeira instância, certo? Elas seguem o rito comum do processo civil, então vai ter audiência de conciliação, vai ter audiência de instrução, é possível a produção de provas normais, certo? Prova pericial, prova testemunhal, prova de depoimento pessoal, tanto na ação popular quanto na ação civil pública, o rito é o rito comum do processo civil, não existe sequer a preferência, né, no processo, ou a necessidade de, como, por exemplo, o mandado de segurança, o habeas corpus, o habeas data, a gente viu que são ações que têm preferência, né, no julgamento. A ação popular e a ação civil pública são ações que seguem o rito normal e elas não vão ter preferência no julgamento. Tanto que aquele caso que eu falei para vocês, tanto que a ação civil pública contra, por exemplo, o caso das barracas da Praia do Futuro, está rolando faz há tempo e ainda não foi resolvido, ou a ação popular que eu falei contra o centro de eventos também, era uma ação de 2012, foi resolvida esse ano, então, realmente, são ações que costumam ser demoradas, até pela necessidade de produção de provas, enfim. São normalmente ações que têm o valor da causa muito alto, porque normalmente são danos graves ao meio ambiente, ou para embargar a obra, enfim. Então, às vezes são ações que demoram muito a serem resolvidas. Pois sim, em relação à sentença, na ação civil pública, elas têm eficácia erga omnes, tá certo? Elas vão valer para todos. Imagine, por exemplo, a sentença das barracas da Praia do Futuro, né? Se por acaso terminar o processo e for julgado procedente, no sentido de derrubar as barracas, isso vai valer para todo mundo, né? Então, tem efeitos erga omnes. Como a ação civil pública, que eu já falei para vocês também, contra o presidente da República, recentemente, que ele ia lançar uma campanha, o Brasil não pode parar, né? Uma campanha milionária aí para fazer com que as pessoas saíssem do isolamento e tudo. E foi ajuizada uma ação civil pública para barrar pelo Ministério Público, certo? Federal ajuizou uma ação civil pública e conseguiu eliminar, né, no sentido de barrar essa campanha. Tanto a liminar como a sentença ao final, elas têm efeitos erga omnes, elas vão valer para todo mundo, certo? A não ser que seja julgado improcedente por falta de provas. Aí, se for julgado improcedente por falta de provas, só vai valer entre as partes, certo? Sendo aí possível o ajuizamento de uma nova ação com novas provas, né? Só vai fazer coisa julgada formal também, essa sentença que julga pela improcedência por falta de provas. Por quê? Porque vai ser possível ajuizar uma nova ação civil pública, se dentro do prazo prescricional, para poder juntar essas novas provas, né? E aí o processo seguir normalmente, certo? Em relação à prescrição, a prescrição é de 5 anos, tá? Para ações civis públicas, assim como nas ações populares também, são 5 anos. E essa parte que eu falei da sentença, dos efeitos da sentença em ação civil pública, essa previsão está lá no artigo 103 do CDC, tá certo? Então, lá no Código de Defesa do Consumidor, você encontra no artigo 103, falando sobre a sentença na ação civil. Para quem não sabe, que eu falei no vídeo anterior, o Código de Defesa do Consumidor, ele também regulamenta a ação civil pública, também, além da Lei 7347, de 85, o Código de Defesa do Consumidor também traz uma regulamentação importante sobre as ações civis públicas, certo? O que mais? Aí tem aquela questão que a gente já viu em mandado de segurança também, ó, não sei se vocês lembram. A ação civil pública, ela pode ser ajuizada, né, por exemplo, pelo Ministério Público, pela Defensoria, pela Administração Pública, por associações civis, então tem os legitimados para a propositura. Mas nada impede que um particular,
por exemplo, atingido pela questão de Brumadinho, certo? A situação lá contra a Vale, lá em Brumadinho, vai ser resolvida por meio de ação civil pública, né? Foi ajuizado pelo Ministério Público. Mas um particular que teve dano decorrente lá da questão da barragem, ele pode ajuizar uma ação individual, certo? Lembra que a gente viu esse mandado de segurança, né? Tem um mandado de segurança coletivo, nada impede da pessoa ajuizar um mandado de segurança individual, não vai fazer litispendência. A gente viu isso em mandado de segurança. Aqui o raciocínio é o mesmo. Os legitimados podem propor ação civil pública, mas nada impede que um particular ajuize uma ação individual para obter a reparação do seu dano individual, certo? O que é que vai acontecer quando existe ação civil pública e ação individual sobre a mesma matéria, sobre os mesmos fatos? Não vai ter litispendência, tá certo? E aí, a lei da ação civil pública, na verdade, o artigo 104, isso, 104 do CDC, certo? Vai dizer que o autor da individual, sabendo que existe uma ação civil pública, deve, no prazo de 30 dias da intimação do juiz, pedir a suspensão do seu processo individual, certo? Para poder ser beneficiado com a sentença da ação civil pública. E aqui a lei fala em suspensão, certo? Lá na lei do mandado de segurança, a gente viu que é desistência. Cuidado aí com a diferença, porque a diferença não é só no nome, ela tem uma diferença no significado, né? O autor da ação, ele pode, nos 30 dias contados a partir da notificação do juiz, requerer a suspensão do seu processo, certo? Individual, para poder ser beneficiado com a decisão da ação civil pública. Se ele não optar pela suspensão, o que é que vai acontecer? Aí ele abre mão do resultado da ação civil pública, tá? E se ele optar pela suspensão, espera o resultado da ação civil pública, se for bom, ótimo, ele se beneficia. Se for ruim, aí o que é que vai poder acontecer? Ele vai poder pedir para continuar com a ação dele individual, tá certo? Não sei se ficou claro, mas é aquele mesmo raciocínio que nós já vimos para mandado de segurança. Então, uma ação individual, ela não faz litispendência com a ação civil pública sobre o mesmo tema. É só você pensar na situação de Brumadinho, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública para resolver, mas nada impede que qualquer uma das pessoas ali que foram prejudicadas, nada impede que elas entrem com ações individuais, né, uma ação ordinária individual, pedindo a reparação dos seus danos, etc. Cabe mandado de segurança nesse caso? Não, porque vai precisar de produção de prova, tá? Nesse caso, por exemplo, de Brumadinho. Como vai ter a necessidade de produção de prova para verificar o valor do dano que essa pessoa vai ter que receber, não vai caber a ação, desculpa, não vai caber o mandado de segurança, ela entra com a ação ordinária mesmo. E aí, como elas estão falando do mesmo tema, não vai ter litispendência, mas só que o autor da individual deve ser intimado da existência da ação civil pública, e aí vai ter 30 dias para suspender a sua ação e poder ser beneficiado com a ação civil pública, ou, se optar pela não suspensão, ele continua com o processo dele, mas aí ele abre mão do resultado da ação civil, tá certo? Não sei se ficou claro aí, se vocês tiverem alguma dúvida, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida do que eu estou falando, vocês podem colocar aqui, tá? Aqui no chat, ou mesmo tirar o microfone, ligar o microfone, se quiser perguntar, também podem ficar à vontade, tá? O que mais? Em relação aos recursos, segue o mesmo rito recursal, né, do processo civil comum, né, da sentença cabe apelação, e aí todo o rito processual vai seguir o rito processual do processo civil. Tá. Alguém perguntou, Carlos. No vídeo, a senhora citou o exemplo do professor Antônio Carlos, que impetrou ação popular referente à preservação da Amazônia, sendo cidadão residente de Fortaleza. Certo. A Leidiane está aqui perguntando sobre a ação popular. Tá, então fazer só assim, deixa eu só encerrar a ação civil pública, tá? Aí eu falo sobre a ação popular para não confundir, tá? Eu respondo já. Boa pergunta, só para concluir a ação civil pública. Em regra,
a ação civil pública, ela é gratuita, tá certo? A não ser que seja comprovada má-fé do autor, aí, assim como na ação popular, vai ser, se for comprovada má-fé do autor, ele vai ser condenado ao pagamento do valor de 10 vezes o valor das custas processuais, né? Uma multa do valor de 10 vezes o valor das custas. O que mais? Acho que sobre a ação civil pública, essas eram as principais informações, certo? E aí eu vou respondendo aqui algumas dúvidas. Então, a Leidiane perguntou sobre a ação popular. No vídeo, eu falei do professor Antônio Carlos, que impetrou a ação popular referente à preservação da Amazônia, certo? Sendo um cidadão residente em Fortaleza. Isso pode acontecer? Pode. É o seguinte, quando se trata de direito difuso, como o meio ambiente, certo? Se entende que o dano não é só local, o dano, ele é nacional, certo? E aí, o autor da ação, ele pode ajuizar em qualquer localidade. Na verdade, ele vai ajuizar na capital, certo? Não, a capital é na ação civil pública, desculpa. Na ação popular, como é um dano nacional, ele vai poder ajuizar em qualquer localidade, certo? E aí, ele ajuizou na Justiça Federal. Por que que ele ajuizou na Justiça Federal? Porque era contra o presidente da República, né? A autoridade coatora o presidente da República. Então, Leidiane, é assim, em regra, na ação civil pública e na ação popular, você ajuiza no local do dano, certo? Mas se o dano tiver magnitude nacional, aí você, mesmo, por exemplo, residente em Fortaleza, vai poder ajuizar a ação, tá certo? Porque se entende que quando a gente está falando de direitos difusos, toda a coletividade está sendo prejudicada, tá certo? Mesma coisa em relação à ação popular que eu falei para vocês também no vídeo, daquela nomeação que eu falei para vocês, a nomeação na época que a Dilma era presidente, certo? Nomeação do Lula como ministro da Casa Civil. A ação popular foi ajuizada lá no Rio de Janeiro, certo? Para barrar a nomeação do Lula como ministro. Pode, da mesma forma como se entende que a moralidade administrativa, né, do governo federal, ela atinge a todo o território nacional, então, mesmo a pessoa lá no Rio de Janeiro, ela ajuizou a ação em primeira instância, na Justiça Federal, porque foi contra a ex-presidente Dilma, certo? Em relação, por exemplo, a essa nomeação do presidente agora, tá bem polêmica, né, a nomeação do novo diretor aí, o novo comandante da Polícia Federal, né? Essa polêmica envolvendo a saída do ex-ministro Sérgio Moro. Existem indícios, ou pelo menos é o que a mídia está falando, que o novo comandante aí a ser nomeado, ele é amigo da família, né, pessoal do presidente da República, dos filhos, e que ele estaria nomeando para meio que encobrir, né, as investigações contra os filhos do presidente. Também cabe uma ação popular, por exemplo, para barrar, né, essa nomeação. Agora, quem propor a ação popular precisa de provas, né, de que está havendo um desvio de finalidade. Veja que a nomeação que a Dilma fez do Lula como ministro da Casa Civil foi alegado o quê na ação civil, na ação popular? Desvio de finalidade, né? Que ela estaria chamando o Lula para virar ministro, para que ele fugisse, ele ganhasse a prerrogativa de foro, né? E fugisse das investigações do Sérgio Moro, na época, isso em 2016, porque ele estava sendo processado em primeira instância, quando o Sérgio Moro ainda era juiz federal. Então, a alegação dessa ação popular foi desvio de finalidade, que ela estaria chamando ele só para que ele saísse do processamento em primeira instância e tivesse a prerrogativa de foro para ir para o STF como ministro de Estado. Essa nomeação do Bolsonaro em relação a esse comandante da Polícia Federal
Se o que a mídia está dizendo for verdade, né, e tudo, também é a mesma coisa, é um desvio de finalidade, né, tá chamando aí um novo comandante para assumir a polícia por questões meramente pessoais, para talvez aí encobrir uma possível investigação contra seus filhos. Então, também cabe a ação popular. Do mesmo jeito que coube em 2016, caberia uma ação popular agora. Agora, a questão é que quem tiver ajuizando a ação precisa juntar provas, né? Precisa provar, e aí eu não tenho provas, né? Mas quem tiver provas pode fazer esse favor e ajuizar uma ação popular, tá certo? O que mais? Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Podem ir colocando aqui, certo? Caso um réu peça que prorrogue por mais de 20 dias seu prazo se estende aos outros, sim, a Francisca está aqui perguntando que eu falei sobre a ação popular, né? Que na ação popular, um dos réus pode requerer a prorrogação do seu prazo para contestar, né, para apresentar resposta. O prazo é de 20 dias que a lei dá, e a lei diz que pode ser prorrogado por mais de 20 dias se o réu requerer ao juiz e demonstrar que não está dando, que nesse prazo ele não vai conseguir apresentar defesa porque, por exemplo, está faltando algum documento importante. E aí ele pode, o réu, né, requerer ao juiz a prorrogação do prazo para contestar, e sim, esse prazo vai se estender também para os outros réus, certo? Certo. A Raíssa está perguntando dizendo para repetir sobre a prescrição e o CDC na ação civil pública. A prescrição para o ajuizamento da ação civil pública é de 5 anos, tá? E o que eu falei sobre o CDC é que não só a lei da ação civil pública, a lei 7347 de 85, regulamenta essa ação. Você vai encontrar sobre a ação civil pública também no CDC, tá? E aí, na videoaula, eu falei alguns artigos, o artigo 93 do CDC, o artigo 103 do CDC. Durante a videoaula passada de ação civil pública, eu falei quais são os artigos do CDC que são importantes, porque eles também trazem regulamentação da ação civil pública, certo? Então, você vai encontrar a regulamentação da ação civil pública na Lei 7347, no CDC, e de forma subsidiária se aplica o CPC, né, o Código de Processo Civil. O que mais? Que mais? Se vocês lembrarem aí das dúvidas de vocês, podem ir colocando. Lembrei de uma coisa importante, gente, sobre a ação popular, que é importante você saber, certo? Na ação popular, eu falei para vocês quem são os réus, né? Você indica a autoridade coatora, certo? A entidade a qual ela pertence e você indica também os possíveis beneficiários com esse ato ilegal e abusivo, esse ato ilegal e lesivo aí que você está combatendo por meio da ação popular. Então, você indica esses 3 réus. Aí, o artigo 6º da Lei da Ação Popular vai dizer que é possível que a pessoa jurídica a qual essa autoridade coatora faz parte pode se voltar contra essa autoridade, certo? E concordar com o autor da ação, certo? Parece estranho, mas é algo que existe na ação popular. Olha, presta atenção no caso que eu falei para vocês do centro de eventos, né? Então, em 2012, o então governador Cid Gomes fez uma festa milionária para inaugurar o centro de eventos. Foi 15, sei lá, bem uns 15 milhões de reais essa festa. Uma festa privada aí para 3 mil pessoas convidadas do governador, uma confusão. Entraram com ação popular, certo? E aí, quem são os réus dessa ação popular? O Cid Gomes, o Estado do Ceará e os beneficiários, que é a empresa que organizou, a empresa organizadora do evento, certo? Que agora me faltou a memória qual foi a empresa cerimonial, tá? Que organizou a festa. Esqueci agora exatamente qual é o nome da empresa. Mas, enfim, esses foram os réus dessa ação popular.
Imagine, gente, que essa ação popular, ela demora, né, para ser processada e tudo. Imagine que depois do Cid Gomes tivesse entrado um, um governo de oposição, certo? Ao Cid Gomes. Não foi o caso, né? Foi o Camilo Santana. Mas imagine que tivesse entrado alguém de oposição, sei lá, do PSDB, por exemplo, que está no comando do estado do Ceará. A ação rolando, né, contra o Cid Gomes, contra o estado do Ceará e contra a empresa que foi contratada para fazer o evento. Aí o artigo 6º da Lei da Ação Popular diz assim, ó, a pessoa jurídica que foi colocada como réu na ação, porque faz parte dessa, onde a autoridade coatora faz parte, né, da onde ela está vinculada, essa pessoa jurídica pode se voltar contra essa autoridade e concordar com os autores da ação, certo? Isso não é comum de acontecer, mas imagine realmente um novo governo depois do Cid Gomes está ali respondendo àquela ação popular e realmente o governo concorda. Realmente essa festa foi absurda. O estado do Ceará não concorda com essa festa que o Cid Gomes fez de forma praticamente particular, usando dinheiro público. Pronto. E aí o estado do Ceará poderia, em vez de contestar se defendendo, né, ele poderia se manifestar sendo a favor do autor, dizendo, não é, autor, você tem razão, certo? Isso poderia acontecer. Não foi o que aconteceu nesse caso, tá certo? Não foi o que aconteceu. Mas eu estou dizendo que pode acontecer, embora não seja comum, é uma previsão lá do artigo 6º da Lei da Ação Popular. Isso existe para ação civil pública? Não, não existe previsão para isso na ação civil pública, não existe previsão para isso no mandado de segurança, é algo muito típico e específico da Lei da Ação Popular e que pode acontecer, tá certo? Deixa eu ver. O que mais? A Leidiane está perguntando se a ação popular precisa de advogado. Precisa, tá? A ação popular precisa de advogado, ação civil pública também, tá? De todas as ações que nós vimos, a única que não precisa de advogado é a habeas data e habeas corpus, tá certo? Mas todas as outras ações precisam de advogado. Ação popular, ação civil pública e as outras também. Ação popular e ação civil pública paga custas? Em regra, as custas são gratuitas para o autor, a não ser que seja comprovada má-fé. Mas, em regra, são gratuitas, tá? De custas. O que mais? Ah, sim, foi a empresa DIE Promoções e o Cid Gomes, né, e o Arialdo, que era o secretário de Estado também, né, foi isso mesmo. Foram duas autoridades coatoras, o Cid Gomes, o secretário do Cid Gomes, que era o Arialdo, o Estado do Ceará e a DIE Promoções. E aí o Estado do Ceará poderia, não foi o caso, não foi o que aconteceu, mas poderia ter ficado do lado do autor, né? Em vez de contestar, o Estado do Ceará poderia dizer, realmente o Estado do Ceará não concorda com essa atividade específica da autoridade coatora, do secretário e tal, e dos beneficiários. Aí passa a concordar com o autor da ação, né? Em vez de contestar. O que mais? O Ministério Público pode se eximir de acompanhar a ação popular, não, certo? O Ministério Público, ele deve sempre se manifestar em ação popular, ele deve sempre atua como fiscal da lei, porque a ação popular se entende que há sempre interesse público, né, na demanda, como é a proteção de direitos coletivos, de direitos difusos, o Ministério Público deve sempre acompanhar, tá? E a ação civil pública também. Se o Ministério Público não for o autor da ação civil pública, ele tem que atuar no processo como fiscal da lei, né? Ele vai estar sempre acompanhando o processo porque há interesse público, tanto na ação popular como na ação civil pública. Há uma questão que às vezes cai em concurso sobre a ação civil pública, de besteira. Às vezes pergunta assim, ó, o Ministério Público é sempre o autor de ação civil pública? Não, porque existem outros autores. A Defensoria pode ser autora de ação civil pública, a administração pública, associações civis, então existem outros legitimados. Então, o Ministério Público nem sempre vai ser o autor
das ações civis públicas. Agora, olha a outra pergunta. O Ministério Público sempre participa do processo de ação civil pública? Aí sim, porque ou ele é autor da ação, ou se ele não for autor da ação, ele participa como fiscal da lei, tá certo? Então, o Ministério Público sempre vai estar acompanhando ações civis públicas. O que mais que vocês têm aí sobre de dúvidas? Que mais? Que mais? Alguém tem mais dúvidas? Deixa eu ver, acho que eu falei tudo. Que mais? Eu tinha alguma coisa. Bom, eu acho que eu falei tudo sobre a ação popular e a ação civil pública. Vejam as videoaulas. Que mais? Tem um quiz rolando aí, vocês têm até domingo para responder, tá certo? Sobre a ação popular e a ação civil pública. Tem também um trabalho na aba discussão sobre a ação civil pública e é para vocês atuarem julgando aí esse caso das barracas da Praia do Futuro. Olha, vou prestar atenção nesse caso aí das barracas da Praia do Futuro, ó. Foi uma ação civil pública que foi ajuizada por quem? Pelo Ministério Público Federal, certo? Por que é o Ministério Público Federal? Porque está numa área, terreno da Marinha, né? Praia, né? Terreno de Marinha, terreno da União. Então, por isso que foi o Ministério Público Federal e essa ação foi ajuizada na Justiça Federal, tá certo? Em primeira instância, por quê? Porque a ação civil pública e a ação popular são sempre em primeira instância, tá? Independente de quem for o réu, presidente, deputado, senador, ministro do STF, a ação civil pública e a ação popular são sempre em primeira instância. E aí foi na Justiça Federal e tinha como os réus quem? 154 barracas, se eu não me engano, mais o município de Fortaleza, que foi omisso, né? Deixou aí as barracas serem construídas sem a devida fiscalização. Qual é o problema, gente? Aqui, aquela área ali, a praia, né, é uma área pública e mesmo que existam barracas que estão autorizadas a funcionar ali, aquelas barracas, elas ultrapassam muito a área da autorização, certo? É como se a área da autorização tivesse sido isso aqui e as barracas cresceram, né, fazendo verdadeiros parques aquáticos, como tem, vou nem citar que está gravando aí, mas vocês conhecem, né, as barracas, enfim, quase o Beach Park, né, que é outra área polêmica, mas, enfim, a ação civil pública que eu estou falando é só das barracas da Praia do Futuro, não da área lá do Beach Park. Aí, a questão é que muitas das barracas não têm autorização para funcionamento, e algumas até têm autorização para funcionamento, mas elas extrapolam os limites da autorização, porque a área delas é muito maior do que o que foi autorizado, certo? E aí, vocês vão avaliar como julgadores o que é que vocês vão fazer com essa ação. Se vão mandar derrubar as barracas da Praia do Futuro, certo? Considerando que existe uma ilegalidade ali, uma irregularidade na sua construção, e que existe um prejuízo ao meio ambiente, a questão é um espaço público que está sendo tomado de forma irregular, etc. Por outro lado, você tem a questão turística, a questão econômica e a questão trabalhista, né? Aquelas barracas, elas geram milhares de empregos, elas alavancam o turismo aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, enfim. Então, existe uma questão turística, econômica, de um lado, e a questão legal, a questão ambiental também, do outro lado. E aí vocês vão avaliar como é que vocês julgariam. E aí eu queria, bem fundamentado, vocês podem pesquisar, eu coloquei lá no ambiente de discussão a petição inicial, a sentença, para vocês se basearem, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. E não tem resposta certa não, tá? Tanto pode ser por um, pelo outro, o que eu quero avaliar é a sua capacidade argumentativa, tá? Que mais? Vocês podem ter, ninguém tem mais dúvida, tá todo mundo sabendo, ou não viram ainda os vídeos, né? Tá certo. Pessoal, com essa aula de hoje, a gente termina a ação civil pública, e na próxima semana
eu já vou colocar os vídeos de controle de constitucionalidade, tá certo? A gente vai começar na próxima semana, controle de constitucionalidade, que vai ser a matéria da AV3. Não sei se vocês já estão sabendo, mas não vai ter colegiada. Assim, não sei se vocês já ficaram sabendo dessa informação. Mas a AV3 não vai ser colegiada esse semestre, certo? Saudades, né, da AV3, da colegiada, tá ótimo. Aí, pois é, como é que vai ser a AV2? A AV2 vai ser, como eu falei, na semana de 11 a 15, não foi? Eu falei para vocês já. Aí eu estou só esperando a universidade se manifestar sobre a suspensão, se vai prorrogar ou não. O que é que vai cair na AV2? Habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública. É muita coisa, certo? São essas ações. Ação civil pública, ação popular, habeas data, habeas corpus e mandado de injunção. É toda a matéria que tem nas videoaulas. Se você não está assistindo, lágrimas também, né? As videoaulas, tá, a Daiane pediu para repetir. A V2 vai ser na semana de 11 a 15, tá? O conteúdo é habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, ação popular e ação civil pública, tá? São as 5 ações. São todas as videoaulas que eu postei desde o início da quarentena, tá certo? É bastante coisa, E para a V3, vai ser só a parte de controle de constitucionalidade, certo? Que a gente vai começar o controle de constitucionalidade na próxima semana. Pronto. A Leidiane está pedindo a revisão. A revisão, as lives. Eu fiz uma live anterior, foi revisão de habeas corpus, habeas data e mandado de injunção. E a live de hoje com as principais informações de ação popular e ação civil pública, certo? O que mais? Tem as notas de aula, certo? E as videoaulas. Se for em AD, não vai ter tempo por questão, não, né? Pronto, o Felipe está perguntando aqui se for prorrogado, né? Se for prorrogado, eu não sei ainda como é que eu vou fazer, mas não é tempo por questão, não. Não vai ser tempo, vou dar um prazo bom para você fazer, assim, a prova. Não se preocupem que eu não vou colocar tempo por questão, não, tá? A prova, eu ainda não resolvi 100%. Olha, o pessoal chorando aqui, questão de tempo de resposta, muita pressa. Não vou botar tempo de questão, não. Aí você está perguntando se vai ser prorrogado, eu acho que vai. Mas, assim, eu estou falando sem nenhuma confirmação oficial, estou falando só porque eu acho mesmo. Como disse o Felipe, né, daqui a 7 dias não vai ter acabado o coronavírus. Aí, peraí. Pergunta 1, como é que vai ser a prova da AV2? Eu acho que eu vou fazer no Google Forms, eu não sei se vocês já fizeram assim, no Google Forms, vai ser tipo a prova que vocês fazem em sala de aula, com questões objetivas e questões subjetivas, com um prazo para vocês responderem. Assim, como se fosse uma prova normal, sei lá, 5, 6 questões, umas objetivas e umas subjetivas, com um tempo para vocês responderem. Que mais? Fazendo uniforme online aí é com tempo, né? O do quiz e tudo. Sim, a minha licença. Eu pretendo acabar os vídeos de controle de constitucionalidade antes da licença, tá? A minha licença é para a primeira semana de junho. Eu pretendo já ter terminado tudo, certo? Abriu uma... Não, Luiz está perguntando. Peraí, depois eu vejo esse negócio da prova.
Depois eu vejo esse negócio da prova aí. Pode ser também botar a prova, né? Baixa o arquivo, vocês respondem e mandam um PDF. Tudo bem, vou ver. Deixa eu pensar, vou pensar. Mas, de todo jeito, vai ser com formato de prova mesmo, tá? Não vai ser assim, só um trabalho, não. Vai ser uma prova normal, com várias questões. A diferença vai ser se eu vou colocar lá no ambiente de trabalho, se eu faço no Google Forms, de todo jeito dá certo. Qual a ideia da Mariana? Que tá dizendo aqui que é boa. O que foi que a Mariana disse? Coloca na aba trabalho, certo? A gente baixa o arquivo e manda de volta em PDF. Pode ser. Tá bom. Pode ser, não tem problema não. Vou fazer assim, então. O que mais? Só que não vai ser um trabalho, não vai ser trabalho, vai ser no estilo de prova mesmo, tá certo? Umas perguntas e aí vocês mandam no ambiente de trabalho, né? O que mais? O que é que vocês têm a falar? Dúvidas? O que mais? O que mais? Ninguém tem mais dúvidas? Pessoal, então vou fazer assim. Já que ninguém tem mais dúvidas, a V3, mesmo a senhora estando de licença, será elaborado pela senhora? É, não sei, não sei. Acho que sim. Então, não tenho certeza, porque talvez. Se você deixar já pronto, tudo bem. Só se eu deixar pronto, já posso deixar. Aí a pessoa que vai substituir vai fazer nada, né? As aulas já vão estar lá, a prova já vai estar lá. Vai pedir, daqui a pouco pede para eu corrigir também, né? Eu com a menina no braço, dando de mamar e corrigindo as provas. Vou deixar ela só para corrigir. Levo fazer uma live para vocês na maternidade. Ei, pessoal, deixa eu dizer, vou tentar, certo? Mas não é garantido, não. O que mais? As aulas eu vou deixar tudo pronto, certo? Já vou deixar todas as aulas gravadas, mas já deixar pronta também. O que mais? Que eu ia dizer era uma coisa importante. Ah, ia dizer assim, que como ninguém tem mais dúvida, eu queria pedir para vocês deixarem o nome completo de vocês e a matrícula para. Eu vou deixar a aula gravada lá no Info Online, mas eu queria que vocês deixassem o nome completo e a matrícula para eu poder botar a pontuação, meio ponto para quem assistiu essa aula, tá certo? Deixei. Aí você já, quem quiser já ir saindo, né? Eu agradeço todo mundo que assistiu. Desculpa a confusão no início da internet, mas acho que agora ficou melhor. Muito bem. Deixem o nome completo com matrícula. Eu só vou atribuir a pontuação para quem colocar aí, tá? Nome completo e matrícula, por favor. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Via torpedo, lá no grupo. E aí, assim que eu souber da suspensão das atividades, eu aviso em relação à prova, tá? Quem já deixou o nome, se quiser indo, já agradeço, boa noite, bom final de semana. Tudo de bom para todos.